Você acorda de manhã com as suas mãos travadas, inchadas e muito doloridas. Consulta com o médico, ele diz: isso é artrite. Vai ouvir uma segunda opinião? Vai. E aí o que ele diz? Isso é fibromialgia. E agora? Quem você acredita? Quem pode estar identificando o que está acontecendo contigo? Pois fique aqui nesse vídeo porque você vai entender muito bem como diferenciar a artrite reumatoide da fibromialgia, e no final eu vou dar uma informação que eu não vou falar agora porque senão vai confundi-la ainda mais. Eu sou o Fábio Batistella, médico reumatologista, e trato pacientes com dor todos os dias, há mais de 10 anos. E posso lhe garantir, diariamente eu vejo pacientes aqui com essa mesma dúvida que você tem. O que será que está causando essa dor nas mãos? Primeiro, é muito importante que a gente entenda que quando falamos em artrite, nós estamos falando de um sintoma que pode estar relacionado a várias doenças. A artrite tem a ver com inflamação, e aí nós já temos uma dica do que diferencia a artrite das artrites em geral da dor articular da fibromialgia. A fibromialgia não é uma doença inflamatória. A artrite reumatoide, sim, é inflamatória. É por isso que os tratamentos são diferentes. E aqui eu já adianto a você o que eu vou falar um pouco mais tarde. Tratar a artrite reumatoide como fibromialgia ou fibromialgia como artrite reumatoide vai dar ruim. Impossível de melhorar quando estamos direcionando o tratamento de maneira inadequada. Sabe por quê? Pelo motivo que eu acabei de falar. São doenças diferentes, com causas e mecanismos diferentes. Por que tratar igual? A artrite reumatoide, que é a principal causa de artrite, é uma doença inflamatória que gosta das articulações pequenas. Punhos, mãos, mas também pode agredir pés, cotovelos. É uma doença articular. Por ser uma doença inflamatória, na grande maioria das vezes os sintomas iniciam durante a noite e no início da manhã. Os pacientes com artrite reumatoide queixam-se de acordar com muita dificuldade para movimentar as mãos, para fazer a higiene, e à medida que o dia vai passando, essa sensação vai diminuindo. Eles aprendem que quando usam um anti-inflamatório, ou então um corticoide, o sintoma diminui. Isso faz com que ele demore a chegar até o reumatologista. E acredita em mim, isso não é bom. A fibromialgia também pode causar dor nas articulações, mas não é só nas articulações. A fibromialgia causa um aumento da sensibilidade à dor difusamente, nas articulações e também fora das articulações. E a hora em que ela aparece não é como na artrite reumatoide. O paciente pode ter uma dor intensa, muito sintomático, em qualquer hora do dia. Via de regra, o paciente com fibromialgia não costuma ter essa piora que o paciente da artrite reumatoide tem ao acordar. Lembre, o paciente com artrite reumatoide tem uma doença inflamatória. O paciente com fibromialgia não. As doenças inflamatórias das juntas das articulações se manifestam pior à noite e ao acordar. Eu falei um pouco atrás. Na fibromialgia, nós temos um aumento da sensibilidade à dor. O organismo passa a perceber a dor de uma maneira desproporcional. A região do cérebro responsável por essa percepção está muito sensível. Isso independe da hora do dia. Algumas situações podem fazer piorar, mas não é como na artrite reumatoide, que é uma condição patológica característica da doença, que faz com que a inflamação aumente durante a noite e nas primeiras horas da manhã. O paciente com fibromialgia muitas vezes queixa-se de inchaço. Esse inchaço, na maior parte das vezes, não é localizado só na articulação. E, acredita em mim, na maioria das vezes é uma sensação de inchaço. O corpo do paciente com fibromialgia está mais sensível. Ele percebe as manifestações com muito mais facilidade. É por isso que ele tem essa sensação do inchaço. Ou então, ele até pode ter inchaço por algum outro motivo, mas relaciona com a dor. Só que nem sempre isso tem relação. Na artrite reumatoide é diferente. O paciente com artrite reumatoide tem uma inflamação, um aumento de volume da articulação. Nós temos uma membrana que envolve a articulação. Essa membrana nós chamamos de sinóvia. E dentro desse espaço, dentro da articulação, existe um líquido que chamamos de líquido sinovial. Na artrite reumatoide, quando há inflamação articular, há um aumento de volume desse líquido articular. O que acontece? A articulação incha.
E como ela incha, nós percebemos visivelmente as articulações com um volume maior. Esse inchaço da artrite reumatoide é característico da doença. E ele faz com que o movimento comece a ficar comprometido. Afinal, um local onde era para ter alguns poucos ml de líquido, passa a ter 3, 4, 5 vezes mais. O movimento da articulação ficará prejudicado. É por isso que os pacientes com artrite reumatoide, quando têm articulação inflamada, têm um movimento muito limitado. Isso já não acontece na fibromialgia. A fibromialgia não provoca inflamação da articulação, não tem aumento de volume articular. Logo, quando nós tentamos movimentar, o movimento acontece. Extremamente dolorido, mas ele acontece. Veja bem, em alguns poucos minutos, eu já falei várias diferenças sobre essas duas doenças. Se você está com dúvida do que você tem, com o que eu falei aqui, você já tem informações preciosas para chegar até teu médico e ajudar ele no diagnóstico. Se você ouviu algo diferente do que eu falei, talvez seja importante uma segunda opinião. E olha só, a mesma dúvida que você tem, outras pessoas também podem estar tendo. Portanto, se você conhece alguém que tem dor nas articulações, especialmente das mãos, compartilhe esse vídeo com ela. Ele vai trazer informações que podem fazer uma diferença muito grande na recuperação. E quando eu falo em recuperação, eu não falo só em diminuir a dor. Eu falo em diminuir a dor, melhorar o movimento, melhorar o emocional, já que a gente fica mais ativo, a gente consegue se sentir melhor, simplesmente por estar conseguindo fazer coisas que até bem pouco tempo atrás não eram possíveis. Ajude quem pode estar precisando. O meu compromisso aqui é trazer as informações para você que permitam ter uma qualidade de vida melhor. Mas você pode ser o elo entre o que eu estou falando e alguém que está precisando ouvir. Por isso que você tem uma participação tão importante aqui nesse canal. E se você não for ainda inscrito, se inscreve aqui no meu canal. Eu falo semanalmente aqui sobre dor, especialmente sobre fibromialgia. Mas aí, agora a gente já sabe como diferenciar. Já temos informações de sintomas muito valorosas. Podemos falar um pouquinho sobre exames. E aí eu vou bater numa tecla que eu já falei várias e várias vezes. Não existe exame que identifique fibromialgia. O diagnóstico de fibromialgia não é feito por um exame específico. Isso já muda muito para a artrite reumatoide. Os exames de laboratório e de imagem nos ajudam muito. Primeiro porque nos exames de laboratório, os marcadores de inflamação, como o VHS e a proteína C reativa, costumam estar alterados. Não é uma regra, mas na maioria das vezes eles alteram. Na fibromialgia, não. Lembre, a fibromialgia não é uma doença inflamatória. Existem dois marcadores que podem estar positivos na artrite reumatoide. O fator reumatoide e um outro anticorpo que chamamos de anti-CCP. Mas aqui vale uma lembrança de um cuidado muito importante. Até 30% das pessoas com artrite reumatoide, ou seja, 3 a cada 10, não vão ter nem o fator reumatoide e nem o anti-CCP positivos. E mesmo assim eles podem ter artrite reumatoide. Mais um motivo para solicitarmos exames de imagem. O raio-x simples das mãos já nos traz informações preciosas. Algumas, inclusive, que nos dizem que o risco de gravidade é maior. O raio-x simples, exame básico, mas que nos ajuda muito. Se pensarmos em exames mais sofisticados, temos o ultrassom, que nos últimos anos evoluiu muito no diagnóstico dessa doença, e também a ressonância magnética. Esses exames nos ajudam muito na identificação e no diagnóstico dos pacientes com artrite reumatoide. Agora que nós já sabemos como diferenciar pelos sintomas, e também já sabemos alguns exames que nos ajudam bastante nesse diagnóstico de diferença entre uma doença e outra, vamos falar rapidamente sobre o tratamento. Rapidamente não porque não seja importante, mas porque isso vai merecer vídeos especiais para cada assunto. A artrite reumatoide, por ser uma doença inflamatória, exige que nós utilizemos medicamentos que reduzam a atividade inflamatória. Medicamentos que substituam o uso de anti-inflamatório e corticoide e que façam a doença adormecer, evitando que ela progrida com deformidades e cada vez mais limitação. A fibromialgia é diferente. A fibromialgia é uma doença que a gente precisa tratar para que o organismo recupere a resistência à dor que era o habitual lá de trás. É diferente da artrite reumatoide. O medicamento tem uma ação bem menos significativa e exige outros cuidados aliados a ele
para que o paciente melhore. Remédio, atividade física, cuidado emocional, cuidados alimentares. Essa junção faz com que a recuperação da dor, da fibromialgia e também dos outros sintomas aconteça. Você lembra que lá no início eu falei que eu não ia dar uma informação naquele momento porque poderia lhe confundir? Pois eu vou falar ela agora. Agora que você já tem um entendimento melhor. Pode acontecer de um paciente ter as duas doenças, a artrite reumatoide e a fibromialgia. Pois é, isso complica um pouco, pois o diagnóstico fica mais difícil. Mas aí eu gostaria de passar uma dica que eu acredito que pode ser muito útil. Na grande maioria das vezes, o paciente com artrite reumatoide que desenvolve fibromialgia, isso acontece com o passar do tempo. Não vai acontecer de um primeiro momento as duas doenças se manifestarem. A fibromialgia pode estar aqui acontecendo porque você tem uma doença inflamatória por muito tempo, com uma persistência de dor e não tratou adequadamente. O seu organismo passa a perceber a dor com muito mais facilidade. Mas isso sim pode acontecer. Se o seu médico comentou que você tem as duas e está organizando um tratamento para as duas, não se assuste, pois ele pode sim estar no caminho adequado. Você pode ajudar ele. De que forma? Ouvindo o que eu falei antes, entendendo um pouco mais dessas duas doenças e ajudando ele na diferenciação e também na escolha do melhor tratamento. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado bastante e, como eu disse, você pode ser um elo entre o que eu estou falando e o que alguém precisa ouvir. Compartilhe esse vídeo, mostre ele para outras pessoas. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ser muito grata pela sua preocupação, carinho e zelo em ajudar ela na busca pelo diagnóstico e o tratamento.